trouxe agora um assunto interessantíssimo, um assunto que é complexo, sim, mas é muito interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar de aprender a respeito disso. Eu estou falando necessariamente de comportamentos motivados e emoções. Para nós darmos início a respeito dos comportamentos motivados e emoções, vou mais uma vez recordar com vocês como que se divide o nosso encéfalo. Nosso encéfalo, então, dividido em 4 partes: cérebro, diencéfalo, tronco encefálico e o cerebelo. O diencéfalo é subdividido em tálamo, hipotálamo e epitálamo. E o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte, bulbo, também conhecido como medula oblonga. Um detalhe importante é que às vezes a gente fala, a gente ouve por aí também, o tal de centro disso, centro daquilo. É errado a gente pensar o sistema nervoso central como tem um centro para isso, um centro para aquilo. Por quê? Porque quando a gente fala centro, dá a impressão que está tudo isolado. E não é assim, não está isolado. Na verdade, é uma rede de sistemas. Quando eu falo sistemas, eu estou falando de um conjunto de partes independentes que formam um todo. Então, quando a gente pensa como uma rede de sistemas, isso se torna muito mais complexo. Outro detalhe importante para a gente poder levantar: cuidado. Quando a gente fala tal região, muitas vezes essas delimitações não são necessariamente aquelas regiões, é uma tentativa da gente fazer delimitação de uma determinada área, mas não significa que é exatamente aquela área. Não podemos esquecer que nós estamos falando da parte complexa do corpo humano, sistema nervoso, e se a gente falar de encéfalo, então imagina aí os milagres que esse encéfalo é capaz de fazer. Então não adianta a gente querer simplificar: se estimular isso, acontece isso, se inibir isso, acontece isso. Beleza, mas não é só se estimular aqui que vai acontecer isso, só se inibir aqui que vai acontecer isso. Às vezes você estimula essa região aqui e dá o mesmo efeito da inibição dessa ou da estimulação dessa. Então, é um conjunto de sistemas e é importante a gente ter isso em mente. Legal. Quem de nós não conhece essa imagem? Kiko com a panela. Dá uma olhadinha aí como é que pode ser complexo quando você encosta numa panela quente. Um detalhe importante antes da gente analisar isso é o seguinte: tem uma tendência a quanto mais inferiores estão as estruturas do sistema nervoso central, mais primitiva ser essa estrutura. Quanto mais superiores estão essas estruturas no sistema nervoso central, mais recentemente elas foram colocadas na história evolutiva da nossa espécie. Por exemplo, o tronco encefálico é uma estrutura mais primitiva. Não só na nossa espécie, mas todas as espécies que têm tronco encefálico é uma estrutura mais primitiva. Depois dessa estrutura vieram as estruturas ao redor do tronco encefálico. São estruturas que já é uma certa novidade na escala evolutiva. Então, as espécies menos primitivas já têm essa estrutura. E, por último, o córtex cerebral, principalmente o neocórtex. Essa é a última novidade da evolução, aquela ferramenta na mão de Deus. A última novidade é o neocórtex. Com isso em mente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente encosta numa panela quente, no tronco encefálico aciona determinadas regiões e faz com que a gente tire a mão de algo que esteja quente. Então, não acontece isso aqui: encostar a mão no quente, tá lá a panela queimando e você ficar com essa cara aqui. Isso aqui não acontece. Por quê? Não só nós, mas como muitos animais, inclusive animais, cuidado, não gosto de usar o termo inferiores, que na verdade eles não são inferiores. Eles só vieram antes desse planetinha do que a nossa espécie. Mas animais mais primitivos, eles se afastam de algo que está quente. Porém, não para por aí. No chamado giro do cíngulo, essa estrutura aqui é uma estrutura importante, nós vamos falar bastante dela. Giro do cíngulo, mais precisamente a parte anterior dorsal, é responsável por nós exprimirmos a angústia da dor. Mas nota que isso não é só da nossa espécie. Vários animais você consegue verificar que ele está angustiado por uma determinada dor. Já é uma estrutura evolutiva mais recente do que o tronco encefálico.
Na região do córtex somatosensorial, nós conseguimos precisamente mostrar onde está essa dor, sinalizar com precisão onde está essa dor. Córtex somatosensorial, uma estrutura na escala evolutiva vinda mais recentemente. No caso da espécie humana, nós conseguimos descrever essa dor, nós conseguimos expressar essa dor. Aí já estamos falando de estruturas complexas relacionadas ao ser humano. Falar, descrever essa dor é uma dor aguda, é uma dor empontada, é uma dor em queimação, ela persiste, ela lateja mais de manhã, ela é maior durante a noite. E bem, e são operações mais complexas que veio numa etapa depois na escala evolutiva, tem áreas corticais associadas a essa fala. Então, esse é um detalhe aí importante para a gente entender esse quebra-cabeça chamado comportamentos e emoções. Bom, essa imagem aqui é importante para nós e está mostrando aqui o tronco encefálico em comunicações com estruturas encefálicas acima do tronco. Essa área aqui no tronco encefálico é denominada de sistema ativador reticular. Nota que essa área do tronco encefálico tem a capacidade de ativar áreas, inclusive do córtex cerebral, seja via determinadas estruturas, principalmente tálamo, como mostra aqui a imagem. Então, via tálamo ativando áreas corticais e até mesmo com a ativação direta de áreas corticais. Área excitatória, área reticular excitatória. Nota que quando essa área está ativada, o nosso córtex, de forma geral, também está ativado. Quais são as entradas para essa área reticular ativadora? Vem de impulsos auditivos e vestibulares provenientes do orelha e do aparelho vestibular. Já vimos audição, já vimos equilíbrio, portanto, determinados estímulos auditivos e determinados estímulos de equilíbrio ativa a área ativadora. E quando ativa essa área ativadora, você fica mais desperto. A área excitatória, você fica mais ativo. Quem nunca está dormindo numa boa quando vê o gatinho pula em cima de alguma coisa e derruba uma panela? Ou o vizinho começa a brigar na casa do lado? Ou você ouve um barulho do nada? Aí, ó, ativou a área reticular ativadora e isso fez com que ativasse os centros. Ou aquela sensação quando você cai da cama. Quando a gente é criança, às vezes a gente rola meio de mau jeito, dá aquela sensação, às vezes quase cai. Ou então você está dormindo, quando vê a sua cabeça vai para trás. Quem nunca riu daquela pessoa que está lá no ônibus dormindo assim, quando vê a cabeça faz isso e a pessoa acorda? Olha o aparelho vestibular aí ativando a área reticular ativadora. E com isso a pessoa desperta. Outro sinal de entrada: impulsos sensitivos somáticos provenientes de nociceptores já vimos dor, proprioceptores, capta o posicionamento do nosso corpo no espaço, receptores táteis. Olha lá, ó. Informações chegam na área reticular ativadora e ativa o córtex. Você está dormindo, vem uma pessoa e te chacoalha. Dor, olha como é que é interessante. Com dor é muito difícil a gente dormir. Às vezes você está com a dor, nosso sono é péssimo, às vezes você nem consegue pegar no sono. E às vezes você está com aquela dor, não consegue dormir. Quando você toma analgésico, desmonta. Por que desmonta? Porque cessa a dor. A dor é um sinal de input ativando a área reticular ativadora. Sinais visuais, impulsos visuais. Opa, você está dormindo numa boa, quartinho escuro, vem alguém e acende a luz. Ó, impulsos visuais, ativando a área reticular, e a área reticular ativa também o sistema nervoso central como um todo. Essa comunicação do tronco encefálico com as estruturas corticais é tão importante que pessoas que apresentam, por exemplo, um tumor da glândula pineal que comprime o tronco encefálico, ou seja, corta essa conexão do tronco encefálico com o córtex, elas podem entrar num coma profundo e incurável. E de fato, se a gente fizer uma secção no tronco encefálico acima da entrada do par craniano número 5, o trigêmeo, essa pessoa entra em coma. E esse coma é incurável e é um coma profundo. Olha a importância dessa comunicação tronco encefálico com regiões acima do tronco encefálico no encéfalo. E mais, a gente tem também um contrário. Essas regiões também mandam sinais para a área excitatória.
também manda informações. Ou seja, a gente tem feedback que retorna do córtex cerebral. Você quer ver um exemplo? Você deita para dormir, aí você está lá descansando, você vai diminuindo a sua excitação do sistema nervoso central, excitação encefálica. De repente vem um pensamento: puxa vida, eu tinha que ter pagado o cartão de crédito hoje, ele venceu hoje e eu não paguei. O que acontece com o seu sono? Rapidamente você desperta. Olha lá, os pensamentos gerados, córtex, também pode mandar um sinal excitando a área excitatória. E mais, não tem só a área excitatória, temos também uma área inibitória. A área inibitória inibe a área excitatória. Quer ver um exemplo? Você está lá parado, sentado ou deitado, alguém vem e liga o ar-condicionado. Você sabe, opa, alguém ligou o ar-condicionado. Mas passado um tempo, você esquece que o ar-condicionado está ligado. Ele deixou de fazer barulho? Não, ele continua fazendo barulho. Só que aí, como aquela informação tem que ser filtrada, a área inibitória inibe a área excitatória do tronco encefálico. E com isso diminui os sinais de chegada nas partes acima do tronco encefálico. Essa inibição é importante para a gente filtrar. E de fato a gente filtra. Quer dizer, a grande maioria das informações a gente nem vê. Por isso, cuidado. Ah, não, eu vi isso. Será que você viu mesmo? Será que o que você não viu não é mais importante? Você está sempre filtrando essas informações. Detalhe aí, legal, intrigante, importante. Legal demais você ter chegado até aqui. Mas não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.